Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio, que privilégio estar com vocês nessa manhã de domingo. E meu coração já está cheio de alegria, de júbilo, por estar participando de um culto em uma igreja missionária. Tudo que eu ouvi até agora foram notícias maravilhosas de uma igreja comprometida com a missão de Deus, envolvida com a missão de Deus, que não somente envia missionários, mas também dá suporte, não é, emocional, financeiro. E é tão bom falar com vocês nessa manhã. E eu quero então repartir um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria mesmo que você estivesse com o coração muito aberto para ouvir essa palavra. Eu sou missionário também há 21 anos da CEPAL. A CEPAL é uma pequena sigla que quer dizer servindo aos pastores e líderes. E eu tenho, nesses mais de 20 anos, servido os pastores, líderes aqui dentro do Brasil, também servimos fora, dando apoio, não é, para que haja igrejas como essa igreja PIB lá de Campo Grande, igrejas missionárias. E fui pastor por 20 anos em São Paulo, de uma igreja que passou pela experiência missionária também. Então tudo isso tem alegrado meu coração em estar com você nessa manhã. Aconteceu na Polônia. Um homem chamado Jan Grebeski, ele trabalhava na estação ferroviária, ali numa das cidades da Polônia, e ele fazia manutenção dos vagões, mas num certo dia, quando ele estava tentando engatar dois vagões, um daqueles engates bateu na cabeça de Jan e ele ficou totalmente parado, sem ter mais nenhum tipo de consciência. Foi levado ao hospital, foi desenganado pelos médicos, chamaram a família, disseram que não havia mais nada. Quando fizeram a cirurgia no seu cérebro, notaram que também havia um tumor dentro daquela cabeça. Enfim, as notícias eram piores possíveis. Jean não falava, não andava, não se comunicava, não tinha nenhum sinal, mas a Gertrudes, que era a esposa desse Jean, lá na Polônia, disse que decidiu levar ele para casa. E agora esse homem era um bebê, praticamente um morto-vivo, e quando ela estava com ele em casa, ele conseguia respirar com dificuldade, engolir com dificuldade, abrir e fechava os olhos. E muitas pessoas ao redor daquela esposa diziam, olha, ele tem que morrer, não tem mais saída. E aquela mulher, zelosamente, ela falava com o esposo como se ele estivesse ouvindo. Ela cuidava daquele homem, ela o virava dentro do leito para que não houvesse as temidas úlceras de pressão que poderiam, de repente, acamá-lo mais e até criar uma situação de morte, né, por infecção. E os anos passaram, os filhos cresceram, os netos chegaram, e é interessante que aquela mulher, ela levava o seu esposo, mesmo quase como morto, nas festas de família. Ela cuidava dele, ela fazia com que tudo parecesse que ele estava bem. Agora escutem essa história. Depois de 19 anos, o Jean despertou aos 65 anos de idade. Os médicos ficaram pasmos e eles acreditaram essa vitória ao cuidado e ao amor da esposa por aquele homem. Ela esteve com ele durante aqueles 19 anos, imaginando que um dia isso poderia acontecer. Ela abriu, muitas vezes, situações da própria vida dela para cuidar do seu esposo. Enfim, ela decidiu amar. Ela decidiu amar o seu esposo. E o tema dessa conferência que tocou meu coração é porque ele me amou. Esse é o tema da conferência da igreja durante esse mês. E baseado exatamente nas palavras do apóstolo João, quando ele diz que nós amamos porque ele, Jesus, nos amou primeiro. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, e eu quero ler um trecho desse Evangelho até o versículo 23.
Se você tem a sua Bíblia escrita ou você tem o seu celular aí com o texto, não importa a tradução que você tenha, eu quero ler essa passagem, que diz assim, versículo 1 do capítulo 10 de Mateus: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pés e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Texto longo, mas um texto muito precioso, texto maravilhoso. O Deus encarnado, ele vem ao mundo por amor de nós. Ele vem aqui nessa terra, nesse planeta, ele se encarna por amor de nós. Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, irmãos, ele se encaixa muito com o tema dessa conferência. Para que esse amor possa ser repartido, qual a atitude que Jesus toma? Ele chama 12 homens que vieram a ser os seus discípulos. E nessa passagem você vai encontrar as marcas de um homem ou de uma mulher que, por terem sido amados por Jesus, decidem amar o próximo, levar a mensagem do Evangelho. Como igreja, será que nós podemos afirmar categoricamente que nós amamos porque Ele nos amou primeiro? Será que você que está nos ouvindo nessa manhã, da sua casa, não é? Muitos estão online, você pode dizer isso: pastor, eu amo o meu próximo, eu quero levar essa mensagem porque eu tenho absoluta convicção de que Ele nos amou primeiro. Irmãos, o cristianismo, no decorrer aí dos séculos da história, ele tem criado símbolos que tentam de alguma maneira mostrar que nós somos cristãos. Às vezes é um símbolo na lapela, você põe uma cruzinha. Algumas vezes aqueles que fazem parte da liderança são sacerdotes, eles se vestem, né, até com togas às vezes sacerdotais.
Às vezes são cordões que são pendurados com uma cruz, algumas vezes é o sinal do peixe, que nós às vezes usamos. Eu lembro de muitas vezes pessoas colocam algum símbolo no carro, no vidro do carro. Irmãos, na verdade, o símbolo, sejam eles quais forem, eles são sinais externos. Eles não podem afirmar categoricamente que nós somos cristãos. Agora, a marca é algo indelével. A marca é algo que eu diria interior, do coração. E você sabe que a marca indelével do cristão é o amor. Não há outra marca. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus em João capítulo 13. Não é? Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, devem se amar. Com tudo isso, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Como? Se vocês se amarem uns aos outros. Preste bem atenção nisso. A C, no texto que Jesus fala. Né? Se vocês se amarem uns aos outros. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas se nós amarmos como ele nos amou primeiro, então certamente essa palavra vai prosseguir e vai crescer e vai avançar através da PIB aí de Campo Grande, através de outras igrejas ao redor desse planeta. Agora fica muito claro que é impossível você amar sem ser atingido primeiro pelo amor de Jesus. É impossível. Você pode tentar fazer isso e de repente isso vai acabar. Por quê? Porque quando o amor não é sacrificial, que é o amor de Jesus, ele acaba, ele é interesseiro, né? Ele tem momentos, às vezes ele se acaba. E ele só pode ser compartilhado quando nós estamos cheios desse amor. E a palavra de Deus diz em Romanos, Paulo nos fala isso, que esse amor de Deus é derramado no seu coração e no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Você já notou que quando nós nos convertemos, grande maioria, nós entramos num espaço que nós chamamos de igreja. Nós somos colocados dentro desse ambiente. Então, às vezes até alguns falam, olha, você tem que se afastar de tudo, né? Você tem que ficar agora com o povo de Deus. Então nós levamos a nossa família à igreja, isso é fundamental para que haja alimento, haja crescimento. Nós vamos aos domingos aos cultos, nós participamos de um grupo pequeno, e sabe, até nós começamos a falar uma língua muito própria nossa, né? Que o pessoal de fora não entende. Que alguns chamam do crentez, né? Que é uma língua que nós entendemos. Por quê? Porque nós passamos a conviver unicamente com pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo. E como é bom fazer isso, eu gosto também. Agora, o que Jesus fala para esses homens? E é aqui que eu quero agora compartilhar algumas lições com você. Como eles deveriam, esses homens que se tornaram discípulos, mostrar o amor do Pai às pessoas ao redor deles. E isso tinha que acontecer fora da igreja, ou diria do tempo, do espaço. Né? Esses homens, irmãos, a palavra de Deus diz aqui que eles são chamados por Jesus. Eles recebem uma convocação. Essa semana o nosso querido técnico Tite, da seleção, ele fez uma nova convocação. Né? E alguns jogadores novos entraram, enfim. E eu posso imaginar quando vem a notícia assim, olha, o Tite vai convocar a seleção. E os jogadores ficam esperando, será que eu vou ser chamado? Será que o meu nome vai ser lembrado? Agora, qual que é a nossa missão? Nós somos convocados para a missão de Deus. A palavra de Deus diz isso. E a coisa é tão séria, irmãos, que quando Jesus estava para escolher os seus discípulos, e a palavra de Deus diz que Jesus sai para o monte a fim de orar. Ele passa a noite em oração. Lucas capítulo 6 fala sobre isso. E depois, ao amanhecer, então ele chama os seus discípulos e ele escolhe 12 deles. Uma noite inteira orando. Eu gosto muito porque, se você olhar novamente aí para a passagem, o versículo 1 diz que ele chama 12 discípulos. No versículo 2, está registrado aí que os nomes dos 12 apóstolos. Então preste bem atenção.
Versículo 1, Jesus chama 12 discípulos, que são o quê? Aprendizes. Aprendizes de um mestre. Alguém que vai andar com um mestre. E foi o que aconteceu. Mas, quando ele chama os 12 apóstolos, no versículo 2, ele dá nome. Eles têm nome. O que quer dizer? História. Né? São histórias que eles têm. São pessoas que tinham famílias, como você e eu. Então eles tinham nomes, não era simplesmente os grandes, eles tinham nome, eles eram pessoas. E então, esses 12 homens são discípulos, preste bem atenção nisso, são aprendizes e são apóstolos. E é interessante que são pessoas totalmente diferentes. Se você conhece o texto dos evangelhos, você vai encontrar João todo cheio de amor, de carinho, né? E você vai encontrar um Pedrão aí todo, às vezes, nervoso, um homem com tanta autoridade, às vezes, com muita decisão, né? E, irmãos, ele continua chamando pessoas, como já chamou aí da igreja. Ele continua chamando. E ele continua falando aos corações. E quem são esses? Paulo diz que, quando ele fala na carta de Coríntios, ele diz, irmãos, pensem que vocês eram quem vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios. Poucos eram de nobre nascimento, mas, esse mas é maravilhoso, Deus decidiu escolher as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Irmãos, esses homens, eles recebem a autoridade de Jesus. Eles são tocados pelo amor de Jesus e eles então são chamados. Isso não foi baseado, irmãos, em meritocracia, porque eles eram bons, ou porque eles mereciam algo. Eles não foram chamados porque eles eram de alguma família nobre, conhecida da cidade. O que diferenciava esses homens é que eles foram tomados, cheios do poder de Jesus para fazer esse trabalho. E Jesus fala no versículo 1, ele chama os 12, veja aí na sua Bíblia, e dá a eles autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças, todas as enfermidades. Esses homens são chamados para se dirigirem a um grupo específico de pessoas. Versículos 5 a 8 diz isso. Dirijam-se às ovelhas de Israel. Né? Por onde forem, pregue essa palavra. O reino está próximo. Como João Batista dizia, o reino já chegou. E é interessante que Jesus está ali naquela região da Galileia e ele está exercendo esse ministério. Mateus capítulo 4 fala isso. Ele está curando toda sorte de enfermidade, pessoas estão sendo libertas, mas ele diz, não se dirijam por enquanto aos gentios. Claro que isso iria acontecer depois. Depois, próprio Paulo diz, eu não me vergonho do evangelho porque é poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quem eram então as pessoas? Eles deveriam focar nos gentios. Então, eu quero que você preste atenção. Quem são esses homens que Deus chama e chama até hoje? Eles recebem o chamado, eles recebem poder e autoridade, e eles têm um povo prioritário a ser alcançado. Nada mudou. O Senhor continua chamando. Mas agora eu quero chamar muito a sua atenção. Muito. Preste atenção. A partir do versículo 9, e eu quero que você olhe aí na sua Bíblia ou no seu celular, Jesus começa a dizer que haveria um trabalho muito difícil, até árduo, a ser feito por aquelas pessoas. E eu fico imaginando que somente o amor ao Pai, a Jesus e ao Espírito Santo poderia movê-los a fazer essa obra. Somente o amor. Versículo 8 diz, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, curem, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, por gentileza, façam de graça também. Isso me leva a pensar o seguinte, por amor eles foram chamados, e por amor eles vão em direção àqueles que precisam. Gente, eles não conseguiriam fazer isso dentro da sinagoga, definitivamente. Eles tinham que sair, eles tinham que andar pelas ruas, eles tinham que ser tocados pelas pessoas.
Em resumo, eles tinham que estar fora desses espaços que nós chamamos de espaços religiosos. Eu levava, às vezes, eu fui levado desde criança à igreja, eu sou parte da quarta geração de evangélicos, e eu sempre entrei na igreja, aprendi, e às vezes eu não entendia por que nós tínhamos que ficar só lá dentro. E essa história que Jesus está contando aqui, através de Mateus, é exatamente isso. Os doentes clamavam por cura, os leprosos que estavam longe, não é? Que as pessoas clamavam para que eles não ficassem perto de ninguém, só poderiam ser alcançados por esses homens, pela palavra do Evangelho. Hoje nada mudou. As pessoas continuam enfermas, as pessoas continuam, muitas delas, cheias de possessão demoníaca, que precisam ser libertas, dominadas pelo reino das trevas, e esses homens então são chamados para fazer isso por amor. Por amor. Mais do que isso, esses homens, por amor, eles são convidados a terem um estilo de vida simples. Isso é muito importante. E aí eu quero que você olhe para os versículos 9 e 10. Eu estou tentando levar você a ler a palavra, de uma forma até expositiva. Versículos 9 e 10. O que Jesus fala para aqueles homens? Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu salário. Eles não deveriam levar dinheiro. Absurdo a gente pensar isso. Eles não deveriam levar bolsa nem alforge, como dizem outras traduções. Na verdade, eles não deveriam levar mais que um par de sandálias. O que quer dizer isso para mim e para você? Que aqueles homens deveriam assumir definitivamente um estilo de vida simples. Não precisava de muita coisa. Eles seriam mantidos, certamente, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Agora, fiquem comigo aqui. Isso não é fácil. Especialmente vivendo num tempo de extremo consumismo, como nós vivemos. Quando às vezes nós somos convidados a ofertar para missões, e nós pensamos, mas será que vai dar para comprar aquilo depois, ou comprar aquilo outro depois? Só o amor pode motivar você a deixar essas coisas. Só o amor pode motivar você a ter esse estilo de vida simples. Eu fico pensando muito nos missionários, né? Especialmente aqueles que estão longe. Eles deixaram a casa que eles moravam, eles deixaram os familiares, eles deixaram a igreja que eles amavam, eles deixaram os amigos, os irmãos, eles passam a viver, eu diria assim, numa tensão constante. Será que as ofertas vão chegar? Será que vai haver recursos para esse mês? E aí surge uma crise econômica no país, no Brasil, e eles ficam pensando, acho que agora a coisa complicou. Mudou o pastor da igreja, como é que vai ser agora? Irmãos, eu estou nessa estrada há quase 40 anos, eu viajei por vários países visitando missionários. Quantas vezes eu ouvi essa história? E eles tentando ali reduzir a oferta, o sustento para poderem viver, e às vezes a oferta não chega, e tanta festa quando eles saíram e eles foram enviados, e depois eles ficam deixados ao léu. Né? Eu lembro de muitos missionários que eu visitei, e eu tinha sempre um costume. Eu levava um dinheirinho a mais. E eu lembro que eu chegava na casa deles e eu falava assim, qual é o melhor restaurante aqui da cidade? Por que, Oswaldo? Por que você está perguntando isso? Não, eu estou perguntando, quero saber qual é o melhor restaurante. E às vezes eles falam, esse é um restaurante, mas a gente nunca conseguiu ir lá, não é muito caro. Eu vou levar vocês lá hoje, ou marcava num dia da semana, né? E eu os levava ali. Uma pequena coisa. E eles ficavam tão felizes, a autoestima deles se elevava, não é? E eles eram reanimados, fortalecidos. E depois voltavam, claro, a ter uma nova vida naquele estilo mais simples. Deus chama, ainda hoje, pessoas que tenham amor, por amor a Jesus, que foram amados primeiro por Ele, para terem esse estilo. Por terem sido alvos do amor, o texto diz aqui que essas pessoas, elas assumem um estilo de vida meio peregrina. São peregrinos. Veja os versículos 11 a 14.
Na cidade ou povoado em que vocês entrarem, procure alguém digno de recebê-los. Fiquem em sua casa até partirem. E ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de Cristo repouse sobre vocês. E se não for, e alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés. Saiam daquela casa ou cidade. Eu fico pensando assim, eles eram quase sem teto, né? Não tinham muita casa definida. Eles estavam sempre andando como genuínos peregrinos, que na verdade nós deveríamos ser. Nós tivemos relato que o pastor Carlos Elias contou para a gente essa manhã de um querido irmão que partiu. Era um peregrino que já está com o Senhor. Todos nós. E o pastor Carlos falou exatamente aquilo que é real. Ele já está na presença eterna. Aquela casa é eterna. Vejam o que aconteceu quando Sara morreu. E vejam, não sei se você lembra dessa passagem, que Abraão teve que passar. Gênesis 23, versículo 4. Diz assim: sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultar e enterrar a minha mulher. Olha que ponto que chegou aquele que se tornou o pai das nações, o pai das famílias da terra, aquele que foi chamado sem saber para onde ia. Ele chega num certo momento em que ele não tem onde enterrar sua esposa. E os hititas respondem para Abraão: o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio, louvado seja Deus. Enterre sua esposa em uma das nossas sepulturas. Ah, irmãos, como nós nos apegamos a algumas coisas. E quando nós deixamos de amar Jesus como primeira coisa na nossa vida, nós passamos a amealhar coisas para nós mesmos. Nos esquecemos que somos peregrinos. Jonathan Edwards, que foi o grande avivalista do século XVIII, ele diz uma frase que eu nunca mais me esqueci. Essa nossa vida é para ser vivida como uma jornada ou uma peregrinação em direção ao céu. A sua vida é para ser vivida como peregrinação em direção ao céu. Muitas vezes servir ao Senhor realmente é não ter uma moradia certa. Eu já mudei muitas vezes nessa minha vida, muitas vezes. Nós ficamos fora do Brasil, questão de 2, 3 anos atrás, mudamos 8 vezes, somente quando estivemos fora. Né? E assim nós vamos mudando. Por quê? Porque nós temos que caminhar. Eu tenho um casal de amigos na mesma missão da CEPAL, que serviram durante mais de 20 anos no norte da África, e ali tem um país que por vezes se fecha ao evangelho, são povos muçulmanos, e eu lembro que um dia eu ainda dirigia essa área transcultural da CEPAL, e ele me ligou e falou: Oswaldo, a polícia chegou aqui, nós temos 15 dias para sair, deixar o país. E eu então procurei orar e buscar o Senhor, e depois contatei nossa equipe ali na Espanha, e de repente então um grupo de missionários pegaram 2 vans e se dirigiram para aquele país do norte da África, e então essa família de missionários, poucas coisas, foram colocadas naquelas 2 vans, muita coisa foi deixada, e eles tiveram que sair rapidamente, e hoje eles moram exatamente na Espanha, servindo como missionários. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los. Fiquem na casa até partirem. Um outro ponto que eu quero ensinar a você a partir da palavra é que quando a gente é alvo do amor de Jesus, chega um ponto em que, se necessário, nós temos que morrer por amor a Jesus. Quem diz isso é a palavra de Deus através de Jesus em Mateus 10 e versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Gente, o que está dizendo aqui é que os discípulos estavam sendo levados, instados, enviados, literalmente, para uma possível morte. Não dá para a gente dourar a pílula, falar diferente. É como se Jesus dizendo para ele: olha, eu que sou o enviador, eu que estou enviando vocês. Vocês me amam suficientemente, vocês são os meus amados, mas vocês me amam. Então Jesus é o motivo do envio.
É Jesus quem está enviando as pessoas como ovelhas no meio de lobos. Gente, isso é bem sério. Eu fico pensando como nós, às vezes, tentamos mudar a mensagem do Evangelho para não passar por isso. Vocês serão muito bem recebidos, vocês serão honrados, vocês serão elogiados, vocês serão colocados assim, em destaque entre as pessoas. Sabe o que Jesus diz? Vocês serão tratados como os lobos tratam as ovelhas. Eu vou repetir. Vocês serão tratados como os lobos tratam as ovelhas. Se vocês não se tornarem vulneráveis, mansos, dóceis, como a ovelha, provavelmente vocês não serão capazes de mostrar o amor de vocês por mim. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. Jesus afirma: sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Duas características, dois comportamentos que Jesus pede: prudência e simplicidade. E disposição para ir até a morte. Irmãos, quantos já, no decorrer da história do cristianismo, em todos esses séculos, já morreram por amor a Cristo? E se consideraram dignos por isso? Como eu posso me esquecer de Policarpo, que foi bispo, lá nos primórdios da igreja primitiva, e que foi caçado, literalmente, foi colocado, amarrado numa árvore, queimado vivo, e enquanto ele tinha forças, ele dizia: eu sou digno de morrer por amor ao meu Jesus. Jesus sabia que eles seriam perseguidos e mortos, e a história, mesmo algumas sem confirmar, nos falam que muitos desses discípulos de Jesus foram perseguidos e mortos. Mais do que isso, eu quero ainda caminhar mais um pouquinho antes de terminar, mas por terem sido os alvos do amor de Jesus, esses homens são chamados a viverem também a experiência da perseguição junto ao poder civil e também junto ao poder da religião. Preste atenção, verso 17, versículos 17 e versículo 18. Tenham cuidado, disse o mestre. Os homens os entregarão a quem? Aos tribunais. E açoitarão onde? Nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados aos governadores, poder civil, reis, poder civil, para que vocês sejam castigados. Mas também vocês poderão ser açoitados na sinagoga, poder religioso. E, gente, área civil, área religiosa, eu não sei qual a pior delas, muitas vezes. Por quê? Porque os missionários, ou aqueles que levam o evangelho, pregam, mesmo você, na sua vizinhança, ao redor da sua casa, no seu trabalho, na universidade, por onde você passa, você é perseguido. Às vezes você é perseguido pelo poder civil, não pode fazer isso aqui. Limitam a sua pregação. Outras vezes, quantas histórias eu tenho, não de uma igreja missionária como a de vocês, mas de outras igrejas que limitam o chamado do missionário. Lembro de muitas histórias, né, de igrejas que falam para uma pessoa que tem um chamado, eu escrevi isso em um dos meus livros, né, que essas pessoas vão estudar, vão fazer um curso, depois voltem aqui. As pessoas ficam 4 anos estudando, voltam, aí a liderança fala assim: olha, estude mais um pouco, estude. E essas pessoas simplesmente perdem o chamado, se esquecem do chamado. Irmãos, eu vivi isso, diria assim, no meu próprio ministério, pastoreando uma igreja por mais de 20 anos. Eu lembro da primeira mensagem que eu preguei, missionária, e quando eu desci, muitos líderes vieram: pastor, que palavra forte, muito boa, nós gostamos demais, mas, você sabe que quando vem um mas, aí tudo muda. E eles disseram: isso não é para nós, isso são igrejas grandes, fortes, da Europa, da América do Norte, né? E não para nós, como o Brasil e tal. E eu lembrei tanto o poder civil como do poder religioso, né? Mas a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que vai falar. Fique tranquilo. Esses homens que vão perseguir aqueles que amam a Jesus e pregam a Jesus, Jesus dará para eles a palavra na hora certa. Mais uma coisa,
que o texto diz que por amor a Jesus, aqueles que são chamados podem ter uma experiência dura com gente da própria família, do próprio sangue. Você pode parar para pensar nisso um pouco? O irmão, versículo 21 e 22, entregará à morte o seu próprio irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Jesus está dizendo é que, por amor a Ele, você que foi amado por Ele primeiro, o Evangelho pode dividir família. Isso acontece muito entre muçulmanos que se convertem. Uma história verídica que eu vou contar para você. Vou mudar apenas o nome. O Ahmed era um muçulmano que se converte e ele declarou, ele escreveu isso literalmente: eu estou longe da minha família, da minha mulher, das minhas 2 filhas, eu perdi o meu trabalho, eu perdi a minha casa, eu perdi o meu emprego. E ele termina dizendo: esse é o destino de um muçulmano que se converte ao cristianismo aqui na Argélia. Ahmed tinha 32 anos, tinha uma esposa, tinha 2 filhas, uma de 4 e 6 anos. Ele tinha um negócio próprio. A esposa se divorciou dele. Ele foi traído pela própria esposa. A esposa o denunciou perante o poder civil. Ele não tem mais contato com as filhas. E ele diz assim: eu sinto uma grande dor. Gente da própria família. Todos vos odiarão por minha causa. Eu quero terminar dizendo para você que esse tema que a PIB de Campo Grande está colocando como moto, como tema mesmo para esse mês, não poderia ser mais apropriado, porque ele me amou. Esse tema deveria tocar muito a sua vida, sabe, meu irmão, minha irmã? Aquele homem polonês que eu contei a história no início, que sofreu um golpe na cabeça e ficou 19 anos desacordado, simplesmente vegetando, teve uma mulher que decidiu amá-lo, que era a esposa dele. Palavras vinham totalmente contrárias. Não tem saída, não tem saída. Só que nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos recursos, até financeiros. Nós temos hoje condições, irmãos, através da tecnologia, de levar esse evangelho. Mas isso só vai acontecer de uma forma perene e tranquila se eu e você reconhecermos que nós somos os amados do Pai. Porque Ele nos amou primeiro, nós vamos amar o nosso próximo, especialmente aquele que ainda não tem o Evangelho. Claro que há um preço a pagar, claro que há um preço alto a pagar, mas o maior preço, o preço que ninguém vai pagar, foi o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim e por você. O que fazemos, devemos fazer porque Ele nos amou primeiro. A minha oração é que a PIB de Campo Grande, pastor Carlos Elias, toda a sua liderança, a liderança missionária, essa igreja se fortaleça na graça de Jesus, que vocês alcancem pessoas, que vocês enviem missionários, e que não sejam decisões apenas administrativas, mas sejam decisões movidas pelo amor. O amor de Jesus que vocês têm por Ele, porque Ele amou vocês primeiro. Eu quero que Deus os abençoe, os guarde e os fortaleça na graça do seu poder. Amém.